Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse vídeo nós iremos falar sobre peso espiritual. 3 coisas que podem estar causando em você um peso espiritual. Quando você fica sobrecarregado espiritualmente e você sabe que aquilo é espiritual, que aquele peso que você está sentindo na atmosfera é espiritual. Então fica nesse vídeo, eu vou trazer as 3 coisas que podem estar causando peso espiritual e sobrecarga espiritual sobre a sua vida. Então preste muita atenção que eu vou estar trazendo também a solução para este problema espiritual. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena. Seja muito bem-vindo a esse canal, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Com certeza você já percebeu que no final de ano, no mês de dezembro, a atmosfera espiritual fica pesada. Existe uma sobrecarga espiritual. As pessoas ficam carregadas espiritualmente. Eu vou te explicar o porquê disso. Todo mês em que é feito na Terra várias comemorações, vários demônios são liberados do inferno para poder atuar entre essa comemoração. Porque esses meses são os meses em que os demônios atuam mais com destruição, morte, assassinato, prostituição e tudo aquilo que é perverso. Os demônios conseguem força através do pecado das pessoas. Então esse mês de dezembro é um mês sobrecarregado, aonde vai ter muitas pessoas que vão se embriagar, vai ter morte, vai ter acidente, muitas pessoas vão praticar coisas perversas neste final de ano. Então os demônios ganham forças e por isso que existe essa sobrecarga, esse peso espiritual. Mas será que você já sentiu esse peso espiritual outras vezes na sua vida? Em outros ambientes, em algum ambiente que você percebeu que existia algo espiritual? Então preste muita atenção nessas 3 coisas que causam o peso espiritual. Primeira coisa que traz peso espiritual, quando você se sente sobrecarregado espiritualmente, aquilo não é um peso normal, não é algo físico, mas é algo espiritual. A primeira coisa é que você pode muitas das vezes estar sobrecarregado de setas malignas. Seta que os demônios lançam em você. Então, existem muitas pessoas que recebem muita seta na mente, tá? Muita seta de sentimento maligno, sentimento perverso, sentimento de destruição, sentimento de derrota. Todo sentimento maligno e perverso vem de Satanás para te atingir, mas muitas das vezes a pessoa não faz uma oração para expulsar aquelas setas malignas. Ela não expulsa aquelas setas. Então, quando a pessoa fica sobrecarregada de setas malignas, porque nós imaginamos no mundo espiritual que uma pessoa ela está sujeita a receber todo tipo de seta que vem dos demônios, porque são inúmeros demônios atuando, a ação maligna está na atmosfera. Então você pode, através disso, ter uma percepção de quantas setas malignas você pode estar recebendo no seu pensamento, recebendo sobre a sua vida, sobre o seu coração, e isso lhe sobrecarrega no mundo espiritual. Você fica sobrecarregado, pessoas ficam com a mente perturbada, pessoas ficam com a mente totalmente influenciada por Satanás por conta das setas. Então, para resolver este problema, faça orações para expulsar essas setas malignas da sua vida. Porque quando você entra em ambientes sobrecarregados, em ambientes que há um grande indício de ação maligna, ou seja, pessoas que estão ali, mas estão possessas, pessoas que estão naquele ambiente, mas estão sendo influenciadas por demônios, pessoas que estão naquele ambiente estão sendo usadas por demônios, pessoas que estão praticando todo tipo de pecado, todo tipo de perversão diante de Deus, e aquilo forma uma seta maligna. Toda pessoa que está sob a influência do diabo ou incorporada por espíritos, até mesmo dessa forma, os demônios que estão no corpo daquela pessoa conseguem lançar seta em você. Então é muito importante você saber disso, que quando o demônio está sobre a vida de uma pessoa incorporado ou não estando incorporado, ele também consegue lançar seta. Então se você encontrar uma pessoa em um ambiente e ela estiver possessa
porém ela não se apresenta, ela não se manifesta, mas ela está com um demônio. Aquela pessoa, automaticamente, o demônio que está nela vai lançar setas em você. Muitas das vezes aquele ambiente tem inúmeros homossexuais. Eu vou dar um exemplo aqui. Todos nós sabemos que a homossexualidade é algo maligno, é o diabo que provoca isso, é o diabo que prende as pessoas nessa prática. Então essas pessoas estão carregadas de demônios, falando por um lado espiritual. Então esses demônios vão lançar seta em você, você vai sentir uma carga espiritual maligna, você vai sentir seta, você vai sentir inúmeras coisas espirituais do lado disso. Então, quando eu falo de ambiente sobrecarregado, eu estou falando dessas pessoas que estão nessas práticas abomináveis, pessoas que estão para o lado da impiedade, pessoas que estão praticando todo tipo de pecado, e ali existe uma ação maligna, existem demônios ali presentes, e isso faz com que você fique sobrecarregado de seta maligna, porque enquanto você está naquele ambiente, você está recebendo setas, os demônios estão mandando seta em você. Então faça uma oração de libertação, expulsando as setas malignas da sua mente, da sua vida, para que você possa se livrar da sobrecarga espiritual maligna, do peso espiritual. Segunda coisa é quando você se encontra dentro de uma batalha espiritual. Você perde a sua energia, você sente um cansaço. Muitas das vezes, quando você está em uma batalha espiritual constante, e isso também se intromete também os principados que estão nos ares, quando existe um poder nos ares que está tentando te bloquear no mundo espiritual, você sente esse peso espiritual, porque existe um bloqueio, existe uma barreira espiritual. E para você parar de sentir aquela sobrecarga espiritual, aquele peso, você precisa romper com a barreira espiritual. A barreira espiritual está sendo provocada por demônios que estão tentando impedir a sua oração, que estão tentando impedir o seu clamor ou impedir que Deus venha agir através da sua vida. Então, quando você está nessa batalha espiritual, você deve clamar a Deus em voz alta até que a barreira espiritual venha cair por terra. É claro que todo mundo que passa por batalhas espirituais, em algum momento, não são todos os tipos de batalha espiritual que a pessoa vai sentir peso espiritual, mas existe algumas quando se envolve principados e potestade dos ares, você vai sentir um peso espiritual, um bloqueio, porque esses espíritos, eles bloqueiam totalmente, tentando impedir que Deus venha agir através de você receber algo de Deus, receber uma revelação, receber uma visão. Tudo aquilo que vem de Deus, eles vêm para bloquear, para que você não consiga, assim como Daniel. Então, para que isso caia por terra, você precisa continuar clamando em voz alta, até que a barreira, que o peso espiritual caia por terra. Terceira coisa que pode estar causando em você o peso espiritual. Você está sobrecarregado, está sentindo um peso, e isso é espiritual. Você muitas das vezes pode estar, com as suas armaduras espirituais fragilizadas. Talvez você perdeu alguma armadura espiritual, falando isso espiritualmente, e você está frágil espiritual diante das guerras espirituais. Então você precisa abrir um propósito, uma campanha, um jejum, pedindo para Deus te revestir com todas as armaduras espirituais, para Deus te revestir com poder e autoridade. Então isso causa o peso espiritual. Essas coisas que eu falei aqui são algumas das coisas, que pode estar provocando o peso espiritual, quando você sente aquela sobrecarga, aquela energia negativa, aquele peso, como se você lhe faltasse o ar. Isso significa que existe uma ação espiritual maligna contra a sua vida e você precisa abrir tua boca para repreender, para clamar a Deus e repreender toda a seta, pedir para Deus o revestimento, pedir para que o Senhor venha repreender toda a influência maligna, todo o poder contrário que venha contra a sua vida. Todas essas coisas você só vence através de oração, de clamor, de jejum. Se esse vídeo te ajudou espiritualmente, não se esqueça de deixar o seu like em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.